Há segredos que moldam uma vida inteira, que se aninham na alma e esperam o momento certo para serem revelados. Eu, vovó Aurora, aos meus 82 anos, decidi que chegou a hora de desvendar um desses mistérios. Uma jornada que começou há mais de 5 décadas, repleta de reviravoltas e um amor que desafiou o tempo. Antes de mergulharmos nesta história, peço que deixem seu like e se inscrevam no canal. O apoio de vocês é o que me impulsiona a compartilhar essas memórias. E me contem nos comentários de qual canto do Brasil vocês me assistem. Adoro saber que minhas histórias alcançam tantos corações. Vamos lá para o nosso segredo? Nossa história começa em 1970, no coração do interior de Minas Gerais. Eu era uma jovem de 25 anos, com longas tranças escuras e olhos que, dizia minha avó, herdara de uma tataravó indígena. Já estava casada há 3 anos com Benedito, um homem 10 anos mais velho, cujo casamento, como tantos daquela época, foi mais uma união de famílias do que de almas. Benedito trabalhava na única tecelagem da nossa pequena cidade, Ouro Preto. Não éramos abastados, mas vivíamos com dignidade. Nossa casa, modesta, tinha 2 quartos, um quintal com galinhas e um pequeno pomar de jabuticabas. As paredes, de um azul desbotado, eu enfeitava com bordados coloridos. No verão, o calor era intenso e dormíamos com as janelas abertas, confiando na tranquilidade que só as cidades históricas do interior ofereciam. Nossos dias seguiam um ritmo previsível. Benedito saía antes do sol nascer e eu cuidava da casa, do mercado, das conversas com as vizinhas no tanque comunitário. À noite, o jantar era silencioso, acompanhado pelo rádio. Aos domingos, missa e visita à Dona Cotinha, mãe de Benedito, que sempre cobrava um neto. Não era infeliz, mas também não conhecia a felicidade plena. Minha vida parecia pintada em tons de seca, sem as cores vibrantes que eu via nos folhetins. Entre Benedito e eu, não havia grandes conflitos, mas faltava a chama, a paixão que faz o coração vibrar. Ele era um bom homem, dedicado, sem vícios, mas seu toque não despertava em mim mais que um senso de dever. Acreditava que o amor era assim, uma construção de respeito e rotina. Foi em abril daquele ano, com as jabuticabeiras carregadas e o ar úmido da chuva, que Cecília entrou em nossas vidas. Cecília era a irmã mais nova de Benedito, 12 anos mais jovem. Enquanto Benedito permaneceu em Ouro Preto, Cecília havia partido para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades. Por 6 anos, só tínhamos notícias dela por cartas esporádicas e pelos lamentos de Dona Cotinha, que temia que a cidade grande a tivesse corrompido. Quando Cecília apareceu em nossa porta, com uma mochila surrada e um olhar que mesclava cansaço e uma determinação férrea, confesso que me surpreendi. "Perdi o emprego", ela disse, sem rodeios. "Posso ficar aqui até me reerguer?" Olhei para Benedito, que, após um breve silêncio, abriu a porta por completo. "Claro, Cecília, esta casa é sua também." Assim, Cecília se integrou à nossa rotina. Desde o primeiro instante, percebi que ela era diferente das mulheres de Ouro Preto. Seus cabelos, curtos e modernos, e suas calças compridas, eram um escândalo para os padrões locais. Mas não era só a aparência. Era seu jeito de falar, de se mover, de enxergar o mundo. Enquanto as mulheres da cidade discutiam receitas e fofocas, Cecília falava de literatura, dos movimentos culturais que fervilhavam no país, de músicas e filmes que eu jamais ouvira. Ela havia trabalhado em uma editora e tinha sua própria independência financeira, algo que para mim parecia um sonho distante. Nos primeiros dias, Cecília dormiu muito, recuperando-se do que chamava de a efervescência carioca. Mas logo começou a ajudar nas tarefas. Era divertido vê-la tentando ordenhar uma vaca ou acender o fogão a lenha. "No Rio, é só apertar um botão", ela dizia, rindo de sua inabilidade. Com o passar dos dias, comecei a ansiar pelos momentos em que Benedito saía para o trabalho e Cecília e eu ficávamos a sós.
Era como se um universo novo se abrisse para mim através dela. Ela me emprestava livros que trouxera, obras que eu nunca encontraria na pequena biblioteca da cidade. Contava sobre os saraus no Rio, onde intelectuais debatiam ideias, sobre mulheres que viviam sozinhas e independentes, um mundo tão distinto do meu que parecia quase uma fábula. Lembro-me de um dia lavando roupa no tanque do quintal. O sol castigava e o suor escorria pelo rosto de Cecília enquanto ela esfregava um lençol. De repente, ela parou e me olhou. Você nunca pensou em ser mais do que isso, Aurora? Mais do que uma esposa em uma cidade pequena? A pergunta me pegou desprevenida. Nunca havia questionado meu destino. Desde menina, fui preparada para ser esposa e mãe, sem vislumbrar outra possibilidade. Não sei se há outros caminhos para mulheres como eu, respondi, sincera. Cecília secou as mãos no avental e segurou as minhas, seus olhos fixos nos meus. Ah, sim, Aurora. O mundo está mudando e nós, mulheres, estamos despertando para a liberdade de escolher nossas vidas. Havia algo no calor de suas mãos, na intensidade de seu olhar, que fez meu coração acelerar de uma forma inédita. Desviei o olhar, confusa com a nova sensação que me invadia. Os dias se transformaram em semanas, e Cecília e eu criamos nossa própria rotina. Após a saída de Benedito, tomávamos café na varanda, observando os beija-flores. Cecília me ensinou a apreciar o café puro, para sentir o verdadeiro sabor, ela dizia. Ela me ensinou tantas coisas. Foi ela quem me convenceu a subir em uma árvore pela primeira vez aos 25 anos. Estávamos colhendo jaboticabas e ela simplesmente escalou o tronco. Vem, Aurora! Ela chamou lá de cima, rindo da minha hesitação. Isso não é coisa de mulher casada, eu disse, repetindo as palavras de minha mãe. Quem disse? Ela respondeu com aquele sorriso que parecia desafiar todas as regras. E então, hesitante, eu subi. Lembro do medo inicial, da sensação dos meus pés descalços na casca rugosa, das minhas mãos agarrando os galhos com força. E então a liberdade. Sentada naquele galho, com o vento nos cabelos e a vista de Ouro Preto ao longe, senti algo novo florescer em mim. Um desejo de ir além, de viver para além das paredes da minha casa e das expectativas alheias. À noite, quando Benedito fazia hora extra na tecelagem, Cecília e eu ficávamos na sala, ouvindo o rádio de pilha que ela trouxera do Rio. Músicas que nunca tocavam na rádio local, canções que falavam de amor e liberdade de um jeito que me fazia corar. Às vezes, Cecília cantava junto, com uma voz baixa e rouca que me arrepiava. Nessas noites, sentávamos cada vez mais próximas no velho sofá florido. No início era apenas conforto, mas com o tempo, notei como minha pele reagia ao toque de nossos braços, como meu coração acelerava quando ela se inclinava para mudar a estação e seu perfume suave de jasmim me envolvia. Uma dessas noites, uma forte tempestade de verão. A luz acabou, algo comum em Ouro Preto, e ficamos à luz tremeluzente de um lampião a querosene. As sombras dançavam nas paredes e o barulho da chuva no telhado de telhas era quase ensurdecedor. Cecília me contava sobre um filme que vira no Rio, gesticulando animadamente. Sua mão ocasionalmente tocava meu braço, e cada toque era como uma pequena descarga elétrica. Você está tremendo, Aurora, ela disse de repente, notando algo que nem eu percebera. Está com frio? Não estava frio. Era uma noite quente e úmida, apesar da chuva. Mas eu tremia, sim. Tremia porque algo novo e assustador, mas irresistível, estava acontecendo dentro de mim. Um pouco, menti sem saber o que dizer. Cecília pegou a única manta do sofá e a colocou sobre nós duas, aproximando-se ainda mais. Melhor assim? Ela perguntou com um tom de voz que nunca ouvira antes, mais baixo, mais íntimo. Assenti, sem conseguir falar.
Ficamos assim, lado a lado, sobre a mesma manta, ouvindo a chuva e os trovões. Não falamos mais nada, mas algo havia mudado entre nós. Algo não dito, mas profundamente sentido. O início de uma transformação que mudaria a minha vida para sempre. Foi naquela noite que comecei a sonhar com Cecília, sonhos vívidos e intensos que me faziam acordar ofegante e envergonhada, sonhos que me faziam evitar o olhar de Benedito. Naquela época, em Ouro Preto, não se falava de mulheres que amavam outras mulheres. Não havia palavras para o que eu sentia, ou se havia, eram sussurradas com desprezo, palavras de condenação. Comecei a me sentir culpada, não só pelos pensamentos, mas por sentir que traía Benedito, que sempre foi um bom homem. Como eu poderia ter esses sentimentos pela irmã dele? O que havia de errado comigo? Tentei me afastar de Cecília. Inventava desculpas para não ficar sozinha com ela. Dedicava-me às tarefas domésticas, ia à igreja fora do horário de missa, pedindo a Deus que tirasse aqueles pensamentos da minha cabeça. Mas era como tentar não respirar. Quanto mais eu tentava ignorar, mais forte ficava. E Cecília notou a mudança. "O que houve, Aurora?" Ela perguntou uma tarde enquanto eu fingia arrumar prateleiras. "Fiz algo errado?" A preocupação em sua voz quebrou algo em mim. "Só estou cansada", respondi sem olhá-la. Senti sua mão no meu ombro, gentil, mas firme, me fazendo virar. "Não minta para mim", ela disse, seus olhos fixos nos meus. "Somos amigas, não somos? Amigas não mentem." Éramos amigas? Era só isso? As palavras ficaram presas na garganta. Como explicar algo que nem eu entendia? Naquele momento, com os olhos de Cecília nos meus, com sua mão no meu ombro, senti uma coragem que não sabia que tinha. "Tenho sentido coisas", comecei, a voz um sussurro. Coisas que não deveria sentir. Não precisei dizer mais nada. Algo no olhar de Cecília mudou, uma compreensão silenciosa. Sua mão deslizou do meu ombro para o meu rosto, um toque tão leve que poderia ser o vento. "Eu também", ela disse, tão baixo que quase não ouvi. O mundo parou. O tic-tac do relógio, o canto dos pássaros, o ruído de um carro na rua de terra, tudo desapareceu. Havia apenas Cecília e eu, e a verdade que acabávamos de confessar. O que aconteceu depois foi como um rio que rompe uma barragem, não houve volta. Na semana seguinte, Benedito precisou viajar. A tecelagem o enviou para buscar um carregamento de fios em uma cidade vizinha, a 6 horas de distância. Naqueles tempos, sem comunicação fácil, uma viagem dessa significava um distanciamento completo. Ele ficaria fora por 4 dias. "Cuide bem da casa", disse ele antes de partir, beijando minha testa. Acenei da porta, sentindo uma mistura de culpa e ansiedade pelo que eu sabia que aconteceria em sua ausência. A primeira noite sozinha com Cecília foi de descobertas. Jantamos à luz de velas, não por necessidade, mas porque ela insistiu que era mais bonito. Ela preparou um prato que aprendeu no Rio, algo com um nome que não lembro. Colocou o rádio para tocar baixinho, uma música lenta. "Nunca dancei assim", confessei quando ela estendeu a mão. "Nunca é tarde para aprender", ela respondeu. Dançamos lentamente, no início com espaço, que foi diminuindo. Sua mão na minha cintura, meus dedos nos dela, nossos corpos próximos. Sentia o calor, o perfume de jasmim, a respiração acelerada. Quando a música acabou, não nos separamos. Ficamos ali, olhando uma para a outra. Foi Cecília quem deu o primeiro passo, aproximando seu rosto até nossos lábios se tocarem, um beijo hesitante que se transformou em algo intenso. Não vou descrever tudo o que aconteceu, algumas memórias são preciosas demais, mas posso dizer que nunca me senti tão viva, tão completa, tão eu mesma. Pela primeira vez, entendi o que os poetas queriam dizer com paixão.
Entendi também por que era tão perigoso, tão proibido. Naquela sociedade, o que sentíamos não tinha lugar. Era pecado. Mas naquelas 4 noites, não pensamos nas consequências. Vivemos intensamente. Era como se o mundo lá fora não existisse. Quando Benedito voltou, retomamos nossa encenação. Éramos cunhadas, amigas. Eu, a esposa dedicada, ela, a irmã de passagem. Mas bastava um olhar, um toque acidental para que meu corpo se lembrasse das noites. Desenvolvemos um código silencioso, um jeito de nos comunicarmos sem palavras, de marcarmos encontros. Aproveitávamos cada momento em que Benedito não estava. Era um jogo perigoso. Cada dia era êxtase e terror. Êxtase por cada momento roubado com Cecília. Terror pelo medo constante de sermos descobertas. Houve um dia, em meados de maio, quando as laranjeiras do quintal começavam a florir, que quase fomos pegas. Benedito tinha ido para a tecelagem, mas voltou mais cedo com dor de cabeça. Entrou pela porta dos fundos sem fazer barulho. Cecília e eu estávamos na sala. Ela me mostrava como dançar um samba. Estávamos próximas, muito próximas. Suas mãos na minha cintura, meus braços ao redor de seu pescoço, nossos rostos a centímetros rindo da minha falta de coordenação. Foi quando ouvimos a porta da cozinha. Nunca senti tanto medo. Todo o sangue foi drenado do meu corpo. Nos separamos num pulo. Quando Benedito apareceu, estávamos em lados opostos, fingindo naturalidade. Voltou cedo, disse eu, tentando controlar o tremor. Dor de cabeça, ele respondeu, massageando a têmpora. Vou deitar. Ele nem notou nada. Mas o susto foi tão grande que, depois que ele subiu, Cecília e eu ficamos nos olhando, sem dizer nada, tentando acalmar os corações. Naquela noite, depois que todos dormiram, encontrei Cecília na cozinha. Ela estava sentada à mesa, o olhar perdido na escuridão do quintal. Isso não pode continuar, ela disse, sem me olhar. É perigoso demais. Senti um aperto. O que está dizendo? Estou dizendo que preciso ir embora, Aurora. Antes que algo aconteça. Antes que destruamos a vida de Benedito. Antes que destruamos nossas vidas. As palavras foram uma facada. Não podemos simplesmente acabar com isso, com o que temos. E o que temos? Ela virou, os olhos marejados. Um romance proibido? Encontros furtivos? Medo? Que vida é essa? Não tinha resposta. No fundo, sabia que ela estava certa. Era insustentável. Mais cedo ou mais tarde, seríamos descobertas. E então, o escândalo, a vergonha, a ruína. Venha comigo, disse eu num impulso. Podemos ir para longe, para o Rio, para outro estado, recomeçar. Cecília sorriu, um sorriso triste. E viver? Como? De quê? 2 mulheres sozinhas, sem dinheiro, sem qualificações. O mundo lá fora não é como nos livros, Aurora. É duro, cruel com pessoas como nós. Ela estava certa, claro, mas naquele momento, movida pelo desespero, eu teria concordado com qualquer loucura. Então vamos apenas aproveitar o tempo que nos resta, disse, pegando suas mãos, até você partir. E foi o que fizemos. Por mais 3 semanas, vivemos uma despedida prolongada. Cada momento era agridoce, marcado pela consciência do fim. Éramos mais cuidadosas, mais discretas. O susto nos ensinara que brincávamos com fogo. Numa manhã de domingo, após a missa, Cecília anunciou no almoço que recebera uma carta. Uma amiga no Rio conseguira um emprego para ela em uma galeria de arte. Ela partiria na quinta-feira seguinte. Benedito pareceu surpreso, mas satisfeito. Ótimo, irmã! Precisa seguir seu caminho. Estamos felizes por você, não é, Aurora? Sim, respondi mecanicamente, sentindo algo se quebrar. Muito felizes. Os 4 dias seguintes foram uma tortura. Fingi normalidade, ajudar Cecília com os preparativos enquanto meu coração se partia.
Na noite anterior à partida, conseguimos um último momento a sós. Benedito tinha ido jogar cartas com amigos, como fazia toda quarta-feira. Vou sentir sua falta, ela disse, acariciando meu rosto. Estávamos na cama de solteira do quarto de hóspedes. Mais do que posso expressar. Então não vá, implorei, sabendo que era inútil. Fique! Ela balançou a cabeça. Não posso, Aurora. Por você, por mim, por Benedito. Não é justo. Chorei em seus braços. Chorei pelo que poderia ter sido, pelo que nunca seria. Chorei por um mundo que não nos permitia amar livremente. Na manhã seguinte, na rodoviária empoeirada de Ouro Preto, nos despedimos como estranhas. Um aperto de mão formal, palavras de agradecimento, promessas vazias de contato. Mas nossos olhos diziam tudo: o amor, a dor, a resignação diante de um destino não escolhido. O ônibus partiu, numa nuvem de poeira vermelha. Fiquei na plataforma até desaparecer, levando consigo a única pessoa que me fizera sentir viva. Voltei para casa, para Benedito, para a rotina, para os dias cinzentos que pareciam mais opacos. A ausência de Cecília era um buraco na minha existência. Tentei ser uma boa esposa. Esforcei-me para fazê-lo feliz. Alguns meses depois, engravidei do nosso primeiro filho. A maternidade trouxe um novo propósito, uma alegria diferente. Mas no fundo, sempre houve aquela lacuna, a memória do que senti naqueles breves dias com Cecília. Recebi apenas uma carta dela, 6 meses depois. Era breve, formal. Dizia que estava bem, que o emprego na galeria era bom, que alugara um quarto. Nenhuma menção ao que vivemos. Respondi com uma carta igualmente formal. Contei sobre a gravidez, sobre Benedito, sobre as novidades da cidade. Como atrizes, mantivemos a farsa, até que as cartas pararam. A vida seguiu. Os anos passaram, mas nunca, nem por um dia, esqueci Cecília. O que sentimos, por mais breve, marcou minha alma. Foi real, verdadeiro, o mais próximo do amor de verdade. Quase 6 décadas se passaram. O mundo mudou. Hoje vejo casais de mãos dadas, sem medo, famílias de todos os tipos. Penso em como teria sido diferente se tivéssemos nascido em outra época. Mas não me arrependo. A vida com Benedito não foi ruim. Tivemos 3 filhos maravilhosos, 8 netos que alegram meus dias. Benedito nunca soube do meu segredo e partiu, acreditando que foi o único amor. Não me orgulho da mentira, mas causei menos dor. E Cecília, por muitos anos, não soube mais nada dela, até o dia do velório de Benedito. Os anos após a partida de Cecília foram páginas em branco. 1971 trouxe o nascimento de meu primeiro filho, Rafael. Com ele nos braços, encontrei um novo propósito. A maternidade me consumiu. Noites sem dormir, preocupações, a alegria de cada conquista. Era mais fácil não pensar em Cecília. Benedito ficou radiante, tornou-se mais atencioso. Nas noites de verão, sentávamos na varanda com o bebê, ouvindo os grilos, e por momentos eu senti uma paz que quase se parecia com felicidade. Em 1974, tivemos nossa segunda criança, Clara. A casa ficou mais barulhenta. O tempo corria diferente. Nossa cidadezinha também mudava. Chegou a televisão. Em 1977, Benedito comprou uma pequena em preto e branco. Foi uma revolução. As crianças hipnotizadas, eu com as novelas. A década de 1970 transcorreu entre fraldas, primeiros passos, primeiras palavras, escola. Fiz o que pude para ser uma boa mãe. Dar aos meus filhos o que não tive. Amor incondicional, apoio. Queria que fossem livres para escolher. Em 1980, grávida pela 3ª vez aos 35 anos, foi uma surpresa. Não planejávamos mais. A vida já era difícil com 2. A inflação corroía o salário de Benedito, agora supervisor. Eu costurava para fora, ajudando nas despesas. João nasceu numa madrugada chuvosa de fevereiro de 1981. Um parto difícil que me deixou entre a vida e a morte.
Quando segurei meu filho, soube que seria o último. Algo no olhar daquele bebê, sério e observador, me dizia que seria diferente. E foi. Os anos 1980 trouxeram desafios. A adolescência de Rafael trouxe conflitos. Ele questionava tudo. Queria mais do que Ouro Preto podia oferecer. Aos 17, anunciou que iria para o Rio estudar, o mesmo caminho de Cecília. A menção de Cecília ainda apertava meu peito. Nas reuniões, alguém perguntava por ela. Continua no Rio, Benedito respondia. Trabalha numa galeria. Ninguém sabia ao certo. As cartas pararam. Dona Cotinha, antes de falecer em 1984, dizia que a filha se perdera. Nunca comentei, mas sabia que Cecília não estava perdida. Estava vivendo longe de um lugar que nunca compreenderia. Por vezes me perguntava como teria sido se tivesse ido com ela, mas olhava para meus filhos, para a vida que construímos, e sabia que não poderia ter sido diferente. Em 1987, Rafael partiu para o Rio. Clara casou-se jovem, aos 20, com um rapaz de Tiradentes. João, quieto e estudioso, era o único em casa, agora silenciosa. Foi nessa época que notei mudanças em Benedito. Pequenos esquecimentos. Depois coisas sérias. Esquecer o neto na escola, perder-se. O médico disse que era idade, mas eu sabia. Em 1991, o diagnóstico: Alzheimer precoce. Benedito tinha 56 anos. Os médicos do Rio disseram que era raro, não havia cura. Os 10 anos seguintes foram uma descida dolorosa. Assisti impotente enquanto o homem que foi meu companheiro por quase 3 décadas desaparecia. Primeiro a memória recente, depois habilidades, por fim reconhecer os filhos. Tornei-me sua cuidadora. Aprendi a trocar fraldas, alimentar, conversar com quem raramente respondia. Noite sem dormir, desespero. João, que morava conosco, foi meu maior apoio. Assumiu responsabilidades. Cuidava da casa, ajudava com o pai. Mãe, precisa descansar, ele dizia. Eu fico com o pai, vá dormir. Rafael e Clara ajudavam, mas tinham suas vidas. Não os culpava. A vida continua. Em 2001, Benedito encontrou paz. Uma pneumonia o levou em 3 dias. Chorei por ele. Pelo homem bom, pai dedicado, marido leal. Chorei pelo alívio culpado, pelo fim do sofrimento dele, da minha exaustão. O velório foi na igreja matriz, a mesma onde nos casamos 34 anos antes. Parentes, amigos, ex-colegas. Fiquei ao lado do caixão. No final da tarde, quando a maioria partira, a vi. Parada no fundo da igreja, escondida por uma coluna. Mais velha, claro, cabelos grisalhos, curtos, elegantes, terno escuro, sem joias, um relógio. Mesmo à distância, após mais de 30 anos, reconheceria aqueles olhos. Cecília. Nossos olhares se cruzaram. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas um aceno dela, um reconhecimento. E então, ela se virou e saiu. Quis correr, perguntar, contar, mas estava cercada, presa no papel de viúva. Quando consegui me libertar, não havia sinal dela. Como um fantasma, apareceu e desapareceu, deixando mais perguntas. Naquela noite, sozinha, João insistira em ir para a casa da irmã. Permiti-me pensar em Cecília. Chorei como não chorava desde menina. Chorei pelo tempo perdido, pelas escolhas, pelo caminho não trilhado. Chorei por Benedito, pelo que fizemos, pelo que nunca soube. Chorei por meus filhos, que nunca souberam a verdade. Chorei por mim, por ter vivido pela metade, escondendo quem eu era. A nova fase da minha vida começou assim, com lágrimas e libertação. Aos 56 anos, viúva, mãe de 3 adultos, avó de 6, com uma casa pequena, aposentadoria modesta, rotina tranquila, poderia envelhecer assim. Mas algo mudou. Ver Cecília, mesmo que por um instante, reacendeu uma chama.
Na semana seguinte ao funeral, arrumando as coisas de Benedito, encontrei no fundo de uma gaveta um envelope amarelado. Dentro uma carta de Cecília, não para mim, mas para Benedito, datada de 1972, 2 anos após sua partida. Querido irmão, começava ela, espero que esta carta o encontre bem junto com Aurora e o pequeno Rafael. A carta prosseguia com notícias do trabalho na galeria, da vida no Rio, planos. E então, no penúltimo parágrafo, as palavras que me fizeram parar. Sei que nunca falamos do verdadeiro motivo da minha partida. Talvez seja melhor assim. Só quero que saiba que nunca foi minha intenção magoar você ou interferir na sua felicidade. Algumas coisas não podem ser controladas. Peço apenas que cuide bem de Aurora. Ela merece toda a felicidade do mundo, mesmo que eu não possa ser parte dela. Benedito sabia, ou suspeitava. Nunca disse nada. Aceitou. Perdoou? Seguiu. A descoberta me atordoou. Reli a carta dezenas de vezes. Benedito guardou o segredo por 3 décadas. Por quê? Por amor a mim? A irmã? Medo do escândalo? Nunca saberia. Mas a carta mudou como eu via meu passado, meu casamento, o homem com quem compartilhei a vida. Nos dias seguintes, uma ideia louca. E se eu procurasse Cecília? Após tantos anos, ainda haveria chance? Não sabia por onde começar. O Rio era grande, Cecília poderia estar em qualquer lugar. Mas ela viera ao velório. Alguém deveria saber. Pensei em Dona Zilda, a antiga cozinheira da casa de Dona Cotinha. Ainda vivia em Ouro Preto, sabia de tudo. Se alguém mantinha contato, seria ela. Visitei-a numa tarde de domingo com um bolo. Dona Zilda me recebeu com um abraço, condolências. Aos poucos direcionei a conversa para Cecília. Sim, Dona Zilda a vira no velório. Não conversara. Sempre foi reservada, você sabe. Mas sei onde encontrá-la. Ela tem uma floricultura no Rio, disse Dona Zilda, servindo café. Já faz uns 22 anos. Uma lojinha pequena, mas linda, especializada em orquídeas. Chama-se Jardim Secreto. Cecília nunca se casou. Vive sozinha num apartamento sobre a loja. Visito-a quando vou ver minha filha no Rio. Um endereço, um nome, mais do que eu esperava. Agradeci, prometi visitar e saí com o coração acelerado. Uma floricultura chamada Jardim Secreto. Cecília sozinha, esperando? Ou talvez não. Só havia uma forma de descobrir. Em casa, sentei e fiz algo que não fazia há mais de 30 anos. Escrevi uma carta para Cecília. Escrever foi como abrir uma porta trancada. As palavras fluíram, tantas coisas guardadas. Comecei formalmente. Querida Cecília, espero que esta carta a encontre bem. Mas logo a formalidade se dissolveu. Contei tudo, os anos com o Benedito, os filhos, os netos, a doença, a carta. Vi você no velório, escrevi. Por um momento, o tempo não passou. Éramos aquelas jovens na cozinha, descobrindo algo sem nome. Hesitei antes da pergunta, mas na última página encontrei coragem. Seria possível nos vermos? Há tanto a dizer? Talvez seja tarde. Mas se houver a menor chance... Reli, mudei palavras, satisfeita. Coloquei no envelope, escrevi o endereço, Floricultura Jardim Secreto. E antes de mudar de ideia, fui aos correios e enviei. E então, à espera. Dias que se arrastavam. Meu coração disparava a cada carteiro, a cada telefone. 2 semanas sem resposta. Pensei que a carta se perdera, ou pior, que ela não respondera. Talvez nossa história fosse só história. Melhor deixada lá. Foi numa quinta-feira chuvosa de junho, quando eu menos esperava, que o telefone tocou. Atendi distraída. Aurora? Uma voz que após décadas reconheci. Um pouco mais grave, cansada, mas inconfundível. Cecília? Minha voz tremeu. Recebi sua carta.
ela disse, após um silêncio. Não sabia se deveria responder. Não sabia se seria justo. Entendo, respondi, um nó na garganta. Não queria perturbar. Eu também, ela interrompeu. Todos esses anos eu também precisava. O silêncio estava carregado. Estou indo para Ouro Preto no próximo fim de semana para visitar o túmulo da minha mãe. Talvez pudéssemos nos encontrar. Combinamos num único café da cidade, um lugar discreto. Desliguei com o coração batendo forte. Os 3 dias seguintes foram de ansiedade. Lavei o cabelo, experimentei roupas, me olhei no espelho. Que bobagem! Somos 2 senhoras de mais de 50 anos. O que estou provando? Mas queria parecer meu melhor. Queria que ela visse um eco da jovem que amara. O sábado amanheceu claro e quente. Caminhei até o café, chegando 15 minutos antes. Escolhi uma mesa, pedi um café que não bebi e esperei. Quando ela entrou, o tempo parou. Cecília usava um vestido simples, mas elegante, verde esmeralda que contrastava com seus cabelos brancos curtos. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem os meus, e então um sorriso, o mesmo que me encantara 30 anos antes. Levantei, sem saber como cumprimentar, um aperto de mão formal, um abraço íntimo, mas ela decidiu, aproximando-se e tomando minhas mãos. Aurora, ela disse, seu olhar memorizando cada detalhe. Quanto tempo, Cecília? Respondi, lágrimas ameaçando cair. Você está linda! Sentamos e conversamos por horas, hesitantes, sobre assuntos seguros. A floricultura, meus filhos, a cidade que mudara e permanecera. Aos poucos, as barreiras caíram. Falamos de Benedito, de como ele provavelmente sabia, de como nunca nos confrontou. Meu irmão sempre foi bom, Cecília disse, olhos marejados. Melhor do que merecíamos. Sim, concordei, sentindo a culpa. Ele merecia mais. Cecília contou sobre sua vida, os primeiros anos difíceis no Rio, trabalhando, economizando, como estudou à noite, conseguiu um diploma em botânica, como abriu a floricultura com economias, um pequeno espaço que se tornou ponto de encontro para mulheres, artistas, pensadoras. Nunca me casei, ela disse. Houve algumas pessoas, algumas mulheres, nada que durasse. Acho que uma parte de mim ficou presa àquele outono de 1970. Contei sobre minha vida, esposa, mãe, avó, sobre cuidar de Benedito, a solidão, a liberdade. Nunca deixei de pensar em você, confessei, em nós, no que poderia ter sido. Ela estendeu a mão, tocando meu rosto. Éramos tão jovens. Vivíamos em um mundo sem lugar para o que sentíamos. Fizemos o que podíamos. Quando saímos do café era quase noite. Caminhamos lado a lado, sem destino, aproveitando a companhia. Pessoas nos cumprimentavam, ninguém suspeitava, ninguém imaginava. Paramos diante da casa onde vivemos aquele breve momento, agora de outra família. Crianças brincavam no quintal onde colhemos jabuticabas. Lembra? Perguntei olhando a jabuticabeira. Como esquecer? Ela respondeu. Foi a primeira vez que vi você livre. Despedimo-nos na praça central, sobre as luzes dos postes. Cecília voltaria ao rio. Escreva-me, ela disse, apertando minhas mãos. Ou melhor, venha me visitar. O rio não é tão assustador. Talvez eu vá, respondi, tentando soar corajosa. A ideia de sair de Ouro Preto, viajar sozinha, me aterrorizava e excitava. Nos meses seguintes, trocamos cartas. Não as formais, mas honestas, profundas. Contávamos sobre nossos dias, pensamentos, memórias. Reconstruímos a ponte. Em uma carta, Cecília me convidou para visitá-la. Tenho um quarto de hóspede sobre a floricultura. Pequeno, mas confortável. Pode ficar o tempo que quiser, sem pressão. Apenas 2 velhas amigas redescobrindo-se. Mostrei a carta a João, meu confidente. Ele estudava na faculdade, mas morava comigo.
Deveria ir, mãe. Faria bem. O rio é grande. Não sei se tenho coragem. Nunca viajei sozinha. Tia Cecília estará. Cuidou do pai por 10 anos. Se fez isso, faz qualquer coisa. A lógica dele me fez sorrir. Talvez fosse hora de ser corajosa, de fazer algo por mim. Em setembro de 2002, embarquei para o Rio. 57 anos, uma pequena mala e o coração batendo. Pela janela, a paisagem mudava. Pequenas cidades, subúrbios, a metrópole. Cecília me esperava na rodoviária, um ponto de calma. Ao vê-la, a ansiedade se dissipou. Ela me abraçou, me guiou até um táxi. Bem-vinda à minha vida, ela disse ao chegarmos ao Jardim Secreto, uma loja aconchegante, estantes de madeira escura, orquídeas. O apartamento era como descrevera. Sala com janelas, cozinha compacta, 2 quartos, banheiro azul. Este é seu quarto, ela disse, mostrando o menor. Espero que se sinta à vontade. Aquela primeira visita, que seria de uma semana, estendeu-se por um mês. Descobri um Rio diferente, não só o caos, mas parques, museus, cafés. Cecília era a guia perfeita. À noite, depois da floricultura, conversávamos por horas. Ela me apresentou a botânicas que eu nunca ouvira. Abriu meus olhos para novas formas de pensar, sobre nossas vidas, os caminhos, as escolhas. Aos poucos, algo novo cresceu. Não a paixão ardente, mas algo mais calmo, profundo. Um reconhecimento, compreensão, conforto. Na última noite, na varanda, observando as luzes, Cecília pegou minha mão e disse: poderia ficar, não só por dias, mas permanentemente. Olhei para ela, surpresa. Tenho minha casa, filhos, netos. Eles podem visitar. Você pode visitá-los. Não estamos mais presas a um lugar, Aurora. Não estamos mais presas a um papel. Voltei para casa com a promessa de pensar. Pensei por semanas. Conversei com meus filhos. Para minha surpresa, foram compreensivos. Merece ser feliz, mãe, disse Clara. Depois de tudo, merece viver como quiser. Em fevereiro de 2003, vendi a casa. Empacotei memórias, distribuí o restante. Embarquei para o Rio. Desta vez não como visitante, mas escolhendo o meu caminho. Mudar aos 58 anos para uma cidade grande, após uma vida no interior, foi como nascer de novo. Os primeiros meses foram deslumbramento e pânico. O barulho, o movimento, as pessoas, tudo me assustava e fascinava. Perdi-me nos ônibus, confundi ruas, intimidada pelos edifícios. Mas tinha Cecília ao meu lado, paciente, guiando-me. Ela conhecia cada canto, cada atalho, cada lugar tranquilo. Estabelecemos uma rotina. Pela manhã, café juntas. Depois, Cecília abria a floricultura e eu a acompanhava. Inicialmente observando, depois ajudando a organizar, atender clientes. O Jardim Secreto tornou-se meu segundo lar. Aprendi a amar aquele espaço, com cheiro de terra e flores, suas estantes de vasos. Aos poucos comecei a ler livros que Cecília recomendava. Obras de mulheres que desafiaram as convenções. Nomes que nunca ouvira, mas que abriam mundos. À medida que me familiarizava, percebi que Cecília criara mais que um negócio. Criara uma comunidade. Floristas locais faziam exposições, grupos de estudo se reuniam, jovens buscavam orientação. E no centro, Cecília, respeitada, admirada, por seu conhecimento, gentileza, força, capacidade de fazer cada pessoa se sentir vista. Como conseguiu? Perguntei uma noite. Ela sorriu. Uma flor de cada vez, uma pessoa de cada vez. Quando saí de Ouro Preto, pensei que nunca pertenceria. Então criei meu lugar, onde pessoas como eu pudessem se sentir em casa. Pessoas como nós. Conheci outras mulheres, casais, mulheres que viviam abertamente o que escondemos. Jovens, velhas, com histórias de rejeição, aceitação. O mundo está mudando, Cecília disse, observando um casal de mulheres conversando sobre flores. Lentamente, mas está.
Talvez essas meninas não precisem esconder. Nossa relação evoluiu. Morávamos, trabalhávamos juntas, mas havia hesitação. Dormíamos em quartos separados. Toques casuais, abraços, beijos no rosto, nada que ultrapassasse a amizade. Mas eu sabia que o que sentia ia além. O amor nunca morrera, apenas adormecera. Agora, livre das amarras, da culpa, florescia, mais maduro. A transformação veio gradualmente. Numa noite comum, 6 meses após minha mudança, lendo. Ergui os olhos e Cecília me observava, com ternura. "O que foi?" perguntei. "Estava pensando", ela respondeu, fechando o livro, "em como esperei por isso, por você, por nós, e como a realidade é melhor." Naquela noite, pela primeira vez em mais de 3 décadas, dormimos no mesmo quarto, no mesmo leito. Não com a urgência da juventude, mas com a certeza de quem encontrou seu lugar. Nossas mãos se entrelaçaram, nossos corpos se ajustaram. Soube que fizera a escolha certa. Os anos seguintes foram os mais felizes, não perfeitos. Houve discussões, ajustes, ambas vivíamos sozinhas, mas enfrentamos juntas. Meus filhos aceitaram. Rafael, distante, disse que queria me ver feliz. Clara, hesitante, tornou-se visitante frequente, trazendo os netos. E João, meu caçula, percebeu. Sempre soube que havia algo especial. Desde criança notava como falava da tia Cecília. Só não tinha palavras. Em 2007, compramos uma casa pequena em Petrópolis, um lugar só nosso, com jardim de orquídeas, varanda para o café. A floricultura continuou centro profissional, mas a casa, nosso santuário. Foi lá que celebramos, em cerimônia íntima, nossa união, não legalmente reconhecida, mas para nós, real e sagrada. Prometemos estar juntas, na saúde e na doença, por todos os dias. Trocamos anéis, sob o olhar emocionado. Tenho uma foto, eu e Cecília no jardim. Sorrisos, mãos entrelaçadas, mostro aos netos quando perguntam da vovó Aurora e da tia vovó Cecília. A vida seguiu. Envelhecemos juntas, corpos mudaram, cabelos brancos, rugas, mas para mim, Cecília nunca deixou de ser linda. Via nela todas as versões. A jovem ousada que desceu do ônibus em 1970, a mulher determinada que construiu um negócio, a companheira paciente que me guiou. Em 2012, enfrentamos o câncer de mama de Cecília. Meses de tratamento. Medo. Meu papel inverteu-se. Eu a guiava, segurava, lia. "Não me deixe", sussurrei. "Nunca", ela prometeu. Cumpriu. Após tratamento, remissão. Voltamos à rotina, mais conscientes da preciosidade. A floricultura prosperou, gerenciada por uma equipe jovem. Cecília e eu aparecíamos, ela para aconselhar, eu para contabilidade. Mas delegamos mais, viajamos, conhecemos o mar. Chorei. Visitamos museus, cidades, não ricas, mas com luxos. Em 2017, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento, oficializamos. Aos 72, tornei-me esposa da mulher que amei por quase 5 décadas. "Nunca pensei que viveria", Cecília disse. Lágrimas. "Somos sortudas", respondi. "Muitas não viveram para ver." Vimos amigas partirem. Cada perda lembrava como éramos afortunadas, por termos nos encontrado, uma segunda chance, por estarmos vivas para testemunhar. Agora, em 2025, estou com 82, Cecília com 74, ainda é força, um pouco mais lenta. A floricultura, gerenciada por Marina. Visitamos, sentamos, tomando chá, observando nova geração. Nossa casa, refúgio, jardim exuberante. Netos visitam. Trazem namorados, buscam conselhos. Olhando para trás, gratidão. Por ter encontrado Cecília, por ter recomeçado, por ter vivido para ver um mundo onde nosso amor existe. Há arrependimentos, anos perdidos, não ter sido honesta com Benedito, momentos de fraqueza, mas arrependimento sem ação é autopunição. Escolhi fazer do presente um melhor.
amar abertamente, viver autenticamente, ser exemplo. Nunca é tarde para sermos quem somos, amarmos quem amamos e vivermos a vida que desejamos. Espero que minha história tenha tocado. Se gostou, like e inscreva-se. Compartilhe com quem precisa ouvir que nunca é tarde. Seus comentários significam muito. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima!